Pessoal, bom dia. Bom dia. Vou começar novamente o preparatório das provas da Polícia Militar, não é isso? E do Bombeiro Militar, também cai, né? Código ético. Vamos dar continuidade na matéria. Nós estamos parando no Código ético. Seja bem-vindo aí, os alunos novos aí, no preparatório nosso aí, da própria mesmo BAP, né? A professora Facei. Na primeira aula, nós começamos com o Código ético, tratando o início do Código ético, os principais pontos. Questão de pontuação, o que é transgressão, o que é disciplina militar, o que é exteriorização da disciplina militar, o que é hierarquia militar, graças à ordenação, uma diferença da outra, lembrando? O que é disciplina militar? Aí a exteriorização do sentimento do cúmulo militar, né? Ordenação, a hierarquia militar. Lembra quando eu falei hierarquia, eu falo de ordenação. A pontuação também nós vimos na primeira aula, né? O A 50, isso, B, ele vai de B 49 positivo até B 50 negativo. B 49 positivo até B menos 50. Porque menos 51 é o que? C. Menos 51 para baixo é C. Cuidado que cai na prova. Como é que eles escolhem na prova isso aí? Eles colocam na prova que o B ele vai ter o 49 também negativo, nós vimos, né? O B vai ter 50 negativo. Beleza, senhores? Outra particularidade, a questão da ética militar do artigo 9, que ele é importante, que é aquela situação de abster-se, né? Mesmo na atividade da reserva remunerada, de algumas condutas, principalmente do uso das designações do quê? Militares. O sargento fulano de tal é o pastor da igreja. Pode, senhores? Não. Mesmo na reserva remunerada? Não. Eu tenho que me abster. O que é abster na hermenêutica? Eu deixar de utilizar a minha designação de sargento, capitão, major, tenente coronel, para finalidade particular, mesmo na reserva remunerada. E lembrando principalmente o artigo 1º do Código Ético, que é muito, que o Código Ético, senhores, ele aplica-se a quem? Vamos relembrar? Por isso que eu gosto de relembrar. Aplica-se a quem? É o militar da ativa. Quem é o militar da ativa? É aquele que a partir da data da inclusão, MMs, militar matrícula. Quando o civil ele entra na Polícia Militar, todos os seus direitos inerentes a partir da data da inclusão. Lembra que nós falamos? E o militar da matrícula, MMs, lembra aquele chocolate, né? MMs, militar matrícula, né? Civil, inclusão. Ao militar da ativa, que é a partir da data da inclusão, até o seu último dia de maneira compulsória, né? Seu ativo. E aplica-se também ao militar da reserva remunerada, em 3 casos, né? Do inciso 2, 3 e 6 do artigo 13 do Código Ética, né? São essas 3 transgressões graves que se aplicam ao militar da reserva remunerada. Aí nós vimos também que não se aplica ao Código Ética. Primeiro, aos coronéis, juízes do Tribunal de Justiça Militar. Por que os tribunais de juízes? Aplica-se a eles assim, o regramento lá do Tribunal de Justiça, né? O Código de Ética dele é da magistratura. Mas os coronéis da Polícia Militar aplica? Aplica. Cai na prova, olha só. Os coronéis da Polícia aplica, da ativa. Aí eles que eles falam na prova, assim, não, aí lá, coronel do Tribunal de Justiça Militar aplica? Não. Coronel da ativa? Aplica. Tá vendo a diferença? Cuidado. Porque às vezes você lê rápido ali, ó, e pode confundir. Coronel da ativa aplica-se, né? Só não aplica o coronel do Tribunal de Justiça Militar. Aqui não se aplica, além disso, o militar o que? Reformado aplica? Não. O militar da reserva não remunerado aplica? Não. Bacana? Então, o que não se aplica? Aos juízes do Tribunal de Justiça Militar, ao militar da reserva remunerada, não remunerado, e o reformado. Então, aplica somente os militares ativos em 3 exceções, 2, 3 e 6 do Código de Ética, do artigo 13 das transgressões graves, aplica-se ao militar da reserva remunerada. Bacana? Nós vimos todas as transgressões graves, né? Nós vimos 20 incisos do artigo 13 das transgressões graves, é isso? Nós vimos dormir em serviço, falta de serviço. Lembrando, nós vamos só relembrar, o cara faltou a escala de serviço ordinária dele, conforme a jornada de trabalho. É descumprimento de ordem ou falta de serviço? Falta de serviço. Foi para o TPB, chegou lá, foi escalado para o TPB, faltou o TPB, é o que? Falta de serviço. Agora, nós vamos ver ali, ó, o 14.3,
se ele deu uma ordem para que ele desloque lá no outro dia ao fazer o curso de tiro, aula de tiro TCAF, defesa pessoal, educação física, instrução técnico profissional, aquela quinzenalmente, né? Quinzenal. Faltou essa chamada, é falta de serviço? Não, é o quê? Descumprimento de ordem, conforme a instrução de cuidadoria número 1 de 2014. Quer na prova? Caralho. Bacana? Então o cara faltou TPB, falta de serviço. Faltou a ação de tiro, descumprimento de ordem. Nós vamos ver daqui a pouco. Então essas particularidades, você lembrar, nós vamos ver aqui o ponto principal, né? E sempre a gente tem que ter conhecimento, que a gente sempre na prática, a gente lida com ela, que é o que exija, né? O 14.2, nós vamos ver. Então vamos lá, transição disciplinar de natureza média. Executar tipo outra coisa, senhores. Tem que ler quantas vezes cada transição? 30 vezes, meu amigo. Está chegando agora, nós temos que ler essa matéria, esses slides 30 vezes. Aí nós chamamos de práticas repetitivas. Como é que você faz no concurso público? Como é que você faz no processo seletivo e vai bem no concurso? Porque o EAP é um concurso, né? O CHO é um concurso, o CFS, né? O CFO, tanto do curso militar quanto do bombeiro, é um concurso, é um processo seletivo, concurso. Como é que você faz, vai bem numa prova dessa seletiva? São 3 coisas que eu falei para os meninos, pela nossa experiência: rascunho, resumo e exercício. Rascunho, resumo e exercício. Então, você pega esses rascunhos, um caderninho, vai anotando tudo que o professor falar, que isso aqui a gente já está acostumado a cair na prova, não é isso? Os bizu, é chamado bizu. Os resumos, né? Em vez de você ficar lendo aquele caderno do ano todo, a Constituição Federal toda, estadual, Código Ético, você vai ler só os pontos principais. Igual, por exemplo, o Código Ético que tem mais de 90 artigos. O que é na prova? 30. O Estatuto da Polícia Militar, a Lei 5.301/79, tem quase mais de 100, quase 200 artigos e pouco. O que é na prova? 30, 40 artigos. Facilitou? Facilitou. Então, aí seria resumo, rascunho e exercício. E o exercício? Por que vai diferenciar o exercício? O exercício vai te mostrar como que cai o quê? Na prova. Eu fiz uma bateria de 47 exercícios para vocês, já está no e-mail. O pessoal de casa também vai ser disponibilizado já, via e-mail, material, 47 exercícios das últimas provas que a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar cobrou. Bacana? Então os senhores têm que fazer esses 47 vezes quantas vezes? 30 vezes. Bacana, irmão? É 6, a semana tem 7 dias. 6 dias de estudo e um dia é do Senhor. Está lá em Gênesis. 6 dias o Senhor trabalhou e no último 7º dia fez o que mesmo? Ele descansou, tudo da mesma forma. Então estude 6 vezes ao dia, 3, 4 horas, é o suficiente, não questão, não mais. Vamos se largar a mão da sua bicicleta, no dia a dia. Monte uma rotina de maneira continuada, né? Dê continuidade. 6 vezes ao dia, 3, 4 horas por dia está suficiente. Mas nessa premissa que eu falei: rascunho, resumo e exercício. Vamos lá. Transições médias. São transições primárias de natureza média. 1. Executar atividades particulares no serviço. Senhores, quando eu falo de grave, lembra da situação fática mesmo. Que aquilo principalmente questão de escândalo, coisa de improbidade administrativa, é grave, né? Coisa que viola a administração pública, a fidelidade da segurança da administração pública, por exemplo, dormir em serviço. Se eu dormir em serviço, eu coloco em risco a minha improbidade física e o aquartelamento. Então lembra disso, quando traz uma ideia, uma conduta que eu vejo assim, porque ele pode comprometer a minha vida, a de outrem e a administração militar, o entendimento é que seja grave. O restante dá uma ideia mais suavizada. É uma coisa anti-administrativa, ilícita, administrativamente falando, mas não é na situação, igual a gente pode inferir contra a vida da pessoa, de outrem e contra a administração militar. A disciplina militar, a economidade patrimonial da administração militar. Exercer atividade particular durante o serviço. E é isso, senhores. Vamos dar exemplo? Não precisa nem falar, né? Qual é a finalidade nossa, da atividade nossa? O princípio lá da administração pública, máximo da administração pública, chama supremacia do interesse público em detrimento em relação ao interesse particular. O que é isso? Se eu tenho uma finalidade pública coletiva, ela sobressai em relação ao elemento particular. Agora, por exemplo, nós vamos fazer a construção alargamento da via pública da Toncasa, que chama Machado, primeiro, alargamento. Aí tem aquela casinha ali, ó, no meio da avenida, mas nós temos que fazer um alargamento, que vai ter a Copa no caso, tem a Copa 2014,
E tinha a necessidade de fazer um alargamento para aumentar o fluxo de trânsito, o tráfego de veículos, a flexibilidade e a mobilidade urbana. E nós vivemos, né, o Estado teve, por necessidade, utilidade, interesse público, desapropriar aquela pessoa, né, recebendo indenização prévia em dinheiro, mas tem que sair dali? Tem. Porque ali, ó, que vai passar o maior número de pessoas é o interesse coletivo, é o interesse da sociedade. Então há de se falar que aquela pessoa vai ter que sair. Ah, não quero sair, tem que sair. Ela vai ser indenizada. É para obrigar na justiça a respeito do valor do dinheiro, da indenização, mas ela tem que sair. Porque ali em xeque está a supremacia do interesse público. Fora do interesse público, é interesse particular. E a regra do direito administrativo, senhores, que realizamos durante o serviço, o estrito por PNDV, as atividades públicas, né, conforme o regulamento legal. Se eu exercer quaisquer tipo de atividade particular dentro do meu turno de serviço ou em razão da função, é ato, né, anti-administrativo, é ato irregular. Por exemplo, vamos colocar mesmo quem trabalha a parte administrativa, né, vamos colocar na realidade fática. Estou mexendo na intranet, aí eu tenho um e-mail meu particular, um hotmail. Dentro da finalidade que eu preciso, posso eu acessar o meu e-mail particular juntamente com o portal da internet ali? Não posso, né? Tem que ser estritamente o que? Público, a finalidade é pública, né? Finalidade pública. Beleza, senhores? Então, essa particularidade a gente tem que ter entendimento, né? Ao pé da letra, quaisquer condutas que não sejam de atenção pública, atividade particular. Não necessariamente traga prejuízo ao serviço, né? Como eu falei, o cara está acessando um e-mail ali. Ele trouxe prejuízo de tudo isso? Isso é um e-mail particular? Não. Então, não necessariamente traga prejuízo ao serviço. Beleza? 2. Esse aqui, ó. Sempre cai em prova e a gente tem que ter o conhecimento. Muito conhecimento. Primeiro, senhores, vamos lá então. Demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por falta que revele, primeiro, desempenho insuficiente. Segundo, desconhecimento da missão. Terceiro, também são pontos diferentes. Afastamento injustificado do local ou procedimento contrário, né, às normas legais, ou seja, ordenamento jurídico, regulamentares, documentos normativos, administrativos ou profissionais. Está vendo que a desídia no desempenho das funções em várias condutas, não só uma, são várias condutas. Essa nós vamos esmiuçar cada uma delas. Então, primeiro, vamos trazer a hermenêutica de desídia. O que é interpretação? O que é, na verdade, a desídia? O que a doutrina entende como desídia? O que tem isso comigo? Conhecimento. É a preguiça, desleixo, inércia, descaso, incúria. Né? Interessante. Desatenção, negligência, indolência e apatia. Lá na Bíblia, fala aquela pessoa, né, fala que é a tibieza. O que é tibia? Que a pessoa é tíbia, que a pessoa frouxa. Né? Não é morno, não é quente nem frio. Né? O Senhor não disse isso? Que se for morno, eu tinha o quê? Eu tinha comido. Ou seja frio, ou seja quente. Né? Tenha compromisso, tenha envolvimento com aquilo que você faz. Porque se você não fizer mais ou menos, você tá ali, né, na frouxidão danada. Então desídia, principalmente o desleixo. Né? Você vai para o civismo, mas na verdade você está em casa, você está no futebol, você está com a cabeça na lua, mas ali às vezes você não está. Essa é a ideia de desídia. Você não está pronto plenamente, assumindo toda a capacidade para o emprego do serviço. Nós vimos na ética militar que eu tenho que ter empregado toda a capacidade para o serviço. Se eu não estou com toda a capacidade, se eu estou parcial, quer dizer que eu estou meio desidioso. Porque às vezes eu estou com a minha conduta lá em casa, minha cabeça lá em casa, meu corpo lá em casa, eu estou aqui só de alma. Né? Vamos lá. Então, essa situação de preguiça, desleixo, inércia, descaso, desatenção, em quais situações? Primeiro, desempenho insuficiente. O que é desempenho insuficiente? Eu vou realizar uma atividade, uma determinação legal ou por ordem emanada da autoridade competente. Vou realizar um desempenho de uma atividade e faço de maneira não se fazer por completo. Desempenho insuficiente. Eu tenho que realizar, fazer um documento, né, em tempo hábil e fazer conforme me foi determinado. Eu faço mais ou menos. Né? Eu tenho que fazer uma pesquisa de vários documentos, eu faço só de 2, 3. Ou seja, eu tive um desempenho por completo, satisfeito? Não. Eu alcancei a eficiência do ato público, a qual foi me confiado? Não.
O meu desempenho naquela missão ali foi mais ou menos. Eu tinha que fechar aquela via de sistema operacional, fechar aquela via, né? Para que ninguém passasse ali para garantir segurança. O que eu faço? Não, eu só fiz meia boca lá, mesmo assim o povo estava continuando passando. Ou seja, meu desempenho foi suficiente? Não, foi totalmente o quê? Não satisfeito por completo. Né? Primeiro, então, conduta. Desempenho suficiente. Segundo, desconhecimento da missão. O que você está fazendo aqui? Eu não sei não. Você está lá, né? Você está lá tirando o policiamento, chamado Cosme, Damião, né? Aí vem o coordenador do turno, né? Ou mais antigo lá, pergunta, né? Ô, militar, qual é a sua atividade aí? O que você está guarnecendo? O que você está protegendo? Qual é a sua missão, a sua função que você está fazendo? Não sei não. Eu estou aqui mandando eu ficar aqui. Mas você não perguntou? Não sei não. Não tinha interesse para perguntar, não. Vamos lá. Falta de informações. Não sei, eu não sei passar para o senhor não, estou aqui. O que é isso, gente? Né? E nós chamamos do que? Desconhecimento da missão. Né? Tanto finalidade, a gente chama, quando eu falo aqui, é tanto operacional quanto administrativa. Né? Às vezes o cara se passa, ele está ali fazendo uma situação, uma sessão administrativa, perguntado sobre determinada situação funcional, eu não sei não, o cara da área dele, eu não sei não, mas peraí, você está fazendo o que então? Né? Então vai fazer outra função, se você não sabe coisa, aquilo que você pratica diariamente, você não sabe, é outra coisa. Né? Isso aqui então é a segunda situação, desconhecimento da missão. Então, primeiro, desempenho suficiente, né? Ou seja, não satisfeito por completo. Segundo, desconhecimento da missão. Foi dada a missão nem sabe o que está ali. Bacana? Terceiro, afastamento injustificado do local. Isso aí nós temos o crime do Código Penal Militar, chamado de quê? Abandono de posto. Afastamento injustificado. Olha o prefixo in de negação. O prefixo in de negação deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Prefixo in de negação traz aqui, ó, injustificado. Lá na prova põe o que? Justificado. Não, se for justificado, beleza. O abandono de posto, senhores, quando você não dá conhecimento à autoridade superior. Você não dá conhecimento. Agora, por exemplo, você está ali na viatura ali, ou você viu, vou deslocar para outro ponto para resolver tais demandas. Bacana? Se eu tenho uma objeção? Não, pode ir. Beleza. Você abandonou o seu posto? Sim. Mas está justificado? Sim. Está amparado legalmente? Precisa de legalidade? Tá. Você não pode sair de maneira justificada. O que é justificada? Sem a autorização da autoridade competente. Né? Isso aí é tanto transgressão quanto crime, uma de posto. Porque visa guarnecer a economidade patrimonial e administrativa. Né? Então tem que ter conhecimento. Então, primeiro, de novo, desempenho suficiente, falta, satisfação completa. Você, desconhecimento da missão, você não sabe, você falta totalmente desinformações da qual é a sua missão. Terceiro, afastamento injustificado do local de trabalho. Afastamento injustificado pode sair desde que seja o quê? Com autorização. Se tiver sem autorização, além disso aqui, isso é crime. Bacana? E última conduta, procedimento contrário às normas legais, regulamentares e documentos normativos, administrativos e operacionais. Procedimento contrário às normas legais. Por exemplo, Código Civil é uma norma legal, Código Penal, Lei de Execuções Penais, Maria da Penha, 8069, ECA, 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, 10.826, Estatuto do Desarmamento, 11.340, Maria da Penha, 11.343, tóxicos, ou seja, eu estou violando as normas legais. Regulamentares, jornais de trabalho, 4285 de 2013, que regula jornais de trabalho. Se eu violei, respondo para o desídia nesse sentido? Violar normas? Sim. Documentos normativos, caso doutrinário, vou fazer uma taxa de intervenção em desconformidade com as normas do caderno. Posso tomar desídia por não observar as normas regulamentares? Posso. Administrativo ou operacionais, DCTI, administrativo, jornal de trabalho, ou operacional, questão do caderno doutrinário. Bacana? Então, essas 4 condutas, né, de maneira realizada, de maneira desleixada, relapsa, com preguiça, com inércia, com tibieza, que é na Bíblia, né, que é a prontidão, essas 4 atividades: descobrimento de missão, afastamento do local injustificado, desempenho insuficiente, né, e o último, eu agi em desconformidade contrário ao ordenamento jurídico, seja ele nacional, internacional ou interno. Né? Interno aí, ó, que é o quê? Regulamentos, documentos normativos. O que é o documento normativo? São normas internas da instituição.
diretrizes, memorando, ofícios circulares, né? Resoluções, todos os documentos que a gente produz, né, da contabilidade. Beleza, senhores? Fino? Quer a prova? Cai. Bacana? Esmiuçamos ela toda. Bacana, irmão? 100%? Bacana. Se tiver quaisquer dúvidas, sem estresse, a gente aqui está bem focado no curso. Esquecendo que na parte prática a gente não vai entrar muito, né? A gente, na verdade, aqui a gente está focado para a prova, porque às vezes a gente estudar um pouco a prática me leva à lógica e a lógica me leva ao erro, né? Eu citei para os meninos, igual, por exemplo, a prática. Nós temos na lei de execuções penais quantos presos podem permanecer na cela? Nós temos essa pergunta: quantos presos no ordenamento jurídico brasileiro devem permanecer na cela? A qualquer lado? A lógica, a prática me leva à lógica, a lógica me leva ao erro. Porque na prática a gente vê quantos presos? Teve uma reportagem que era de cabe 80, tinha 340. Né? Então a prática me leva ao erro. Então a gente vai para a teoria. A gente vai discutir muito a prática. Não. 3. Aí ó. Deixar de cumprir. O que deixar de cumprir? Não realizei atividade. Não realizei. Olha o próprio verbo fala. Eu deixei, deixar. A ordem legal ou atribuir a outrem. Ou seja, aquilo que é me imputado eu passo para o outro. Fora dos casos que não é previsto em lei, porque se for previsto em lei, tranquilo. Pode deixar de fazer ou atribuir a outro. Né? O desempenho da atividade que competir. Se compete a você realizar tal demanda, né? E você deixou de fazer criar ou passar para outro realizar tal situação, nós chamamos de descumprimento de ordem. Por exemplo, foi escalar para realizar a instrução de tiro. Aí você liga para o seu chegado, mas senhor companheiro, eu já estou viajando, vou passear, vou pescar, né? Pescar em São Francisco. Vai na chamada para alguém lá de instrução de tiro. Bacana? Fechou. Você vai chegar a casa, você pode trocar de serviço. Né? E aí? Pode? Eu não fui, deixei de cumprir. E ainda o que eu fiz? Eu atribuí a outra missão que era minha fazer. Porque a gente sabe, para poder fazer esse tipo de troca de serviço, tem que ser devidamente o quê? Mesmo que seja instrução autorizada, né? Igual nós vamos ver ali, troca de serviço tem que ter autorização, senão é transação estudada. Da mesma forma, não só serviço, mas questões também rotineiras administrativas. Então, deixei de faltar o TECAF, descumprimento de ordem. Instrução de tiro, descumprimento de ordem. Defesa pessoal, aquele treinamento extensivo conforme as DEPMs, as diretrizes de educação da Polícia Militar, descumprimento de ordem. Falta do TPB. Não. Serviço. Tá vendo? Pegadinha malandra, fica atento. Falta de serviço é escala. Falta de serviço. Deixou de estação de tiro, descumprimento de ordem. Descumprir uma ordem emanada por autoridade competente. E outra coisa, a ordem precisa ser direta ou ela pode ser de cunho genérico? O que é de cunho genérico? Expedida por memorandos, resoluções, ofícios, portarias, ou seja, uma ordem que é de aplicabilidade de todos. Aí o cara fala assim: não, meu nome está lá para cumprir. A jornada de trabalho é da resolução 42/85/2013. Está lá, cumprimento da carga horária de 40 horas semanais. Aí fala: não, está meu nome ali. Amigo, isso é de cunho o quê? Genérico. É uma ordem emanada para todos os integrantes. Não há que se falar, colocar de maneira específica. Então, o descumprimento de ordem, ele enquadra quando é uma ordem também de maneira genérica, que é, por exemplo, regulamentado por meio de normas, né, documento normativo da instituição, por exemplo, a memorando, o ofício lá, a instrução, que é para todos, não precisa dar seu nome lá, não, né? Vamos lá. Mesmo que verbal, é isso que às vezes o povo tem dúvida. Deu uma ordem verbal, tem que ser passado pelo papel, melhor que se fosse, para garantir uma segurança jurídica. Mas uma ordem verbal ela tem todo o valor da mesma forma que uma ordem escrita. O problema de uma ordem verbal em relação à ordem escrita, na verdade, ela pode se perder no tempo, né? Pode passar o tempo, né? Pessoas perder aquilo ali um pouco, os próprios servidores eles se confundirem, né? Mas a ordem verbal também prevalece, tanto a ordem escrita, fundamentada escrita, quanto a ordem verbal. E desde que a gente sabe também manifestamente o que? Legal para ser cumprida. Porque se for manifestamente ilegal, inclusive é causa
de justificação, se ela for manifestamente legal, você precisa cumprir ela, né? Na verdade, vai justificar, nós vamos ver no artigo 19 ali, se a ordem for manifestamente legal, realizada por conduta. Ordem manifestamente legal, não há que se cumprir. Beleza, senhores? Tranquilo, senhores? Sem estresse? Vamos lá. 4. Assumir compromisso em nome da instituição, IME, instituição militar estadual, ou representá-la indevidamente. Vamos lá. Assumir compromisso. Você assume compromisso, por exemplo, sei lá, numa cerimônia, num congraçamento, né? Uma entrega de uma medalha, por exemplo. Você assume aquele compromisso que não é seu e ou em nome da instituição, ou representado devidamente. Você fala, você vai lá na instituição, você vai no evento e representa a instituição sem falar nada com ninguém. Mas eu não vou falar nada, eu vou lá representar isso aí, né? Eu vou contar de problema, vou tomar iniciativa. Eu vou lá, fulano de tal, em nome do comando da instituição, vou lá representar. Posso fazer isso. Não fala com ninguém, vai lá e representa. No evento, na cerimônia, pode, senhores? Não, ferro. Somente mediante expressa autorização da autoridade competente. Né? Não necessita, para a configuração geral, qualquer ela cria ou não, ou direitos, obrigações, estando compromissos ou representação indevida da instituição. Não precisa assumir compromissos, gerar obrigações e direitos. Ele simplesmente, estando no evento, na situação fática, ele já configura. Não precisa assumir um compromisso ali, gerar direitos, obrigações, na presença de nenhum resultado que crie ou não, assegure direitos ou obrigações. Né? Chega lá, ele assume a responsabilidade. Necessariamente ele tem que assumir a responsabilidade, alguns compromissos em relação à autoridade, à instituição. Não. Somente só ele permanecer naquela situação de representatividade, sem ser autorizado para tal, já configura a sessão. Bacana, ele não precisa promover direitos, obrigações, criar aquele vínculo ali, às vezes gerar compromisso com a instituição em nome dela. Né? Não precisa gerar, não. Basta simplesmente a sua presença, só estar lá, de maneira indevida, sem autorização. Vamos lá. Usar indevidamente prerrogativo inerente a integrantes da instituição. Usar indevidamente prerrogativa. Senhores, o soldado, aluno, o coronel tem prerrogativas, né? Nós temos prerrogativas. Mas alguns têm mais prerrogativas do que outros por realizar funções dentro da precedência hierárquica. Aí o que acontece? Você pega às vezes um sargento e se faz utilizar, por exemplo, se passar por um tenente-coronel numa cerimônia, num evento, por exemplo, né? Se passar qualquer tipo de circunstância, se passa por tenente coronel numa ocorrência, né? Pode ir, senhores? Não. Inclusive aqui é crime e transgressão. Teve uma situação dessa no norte, no nordeste, eu acho que foi um bombeiro, eu acho que era um cabo, se fez passar para um coronel no evento, de brevet, lá do bombeiro. Essa transgressão. Ele se passou de maneira indevidamente usando as prerrogativas da graduação e do posto a qual não era. É meio doido, né? Foi recebido, né? Então, assim, foi recebido pelas ações militares, coronel, eu fui vendo um cara, um bombeiro militar da instituição do norte do país, né? Beleza? Tranquilo? Você devia de tudo, né? 6. Descumprir norma técnica de utilização, manuseio de armamento e equipamento. Não precisa nem falar isso aqui. Isso aqui direto o pessoal informa aí, né? Violar a resolução 4085 de 2010, que trata da normatização de armamentícia da instituição militar. Nós temos três normas que regem a nossa atividade de armamento na polícia. Nós temos a lei de armas, que é a lei 10.826 de 2003, que é o Estado de Armamento, regulamentado pelo decreto 5123 de 2004, decreto que regulamenta a lei de armas, do Estatuto, e a Polícia Militar ela normatizou por meio da resolução 4085 de 2010. Essa é a principal nossa da casa. Lá fala que eu tenho que fazer o manuseio de arma de fogo na casa de areia. O caderno binário fala, abranger um pouco, que eu tenho que fazer manuseio de arma de fogo na casa de areia ou em outro local seguro. Já deu uma brecha.
Mas o que o cara faz, por exemplo? O cara faz um manuseio de arma de fogo dentro da viatura. É um local seguro? Não é operacionário na luta nossa aí. Não, não é um local seguro. Então ele está em desconformidade com a norma, por exemplo? Tá. Com a resolução 4035 de 2010? Sim. O cara pode utilizar arma particular em serviço? Não. Está violando a norma? Portar arma de fogo em situação de embriaguez. Olha. Não. Portar arma de fogo sem a carteira funcional, sem o certificado de registro de arma de fogo, CRAF, OCI, a PAF, o Posto Oficial de Arma de Fogo, dado pelo comandante, de coronel? Não. Ou seja, eu estou em desconformidade com a resolução de armas. Bacana, senhores? Fino, sim? Cai em prova, hein? E outra coisa, aí está falando que é uma norma de transgressão em branco. O que é uma norma de transgressão em branco? Eu preciso de outra norma que traga uma situação. É igual a desídia. A desídia lá no ponto 4. Precisa de uma norma especificada que a pessoa cometeu a transgressão. Cometeu a transgressão da resolução de trabalho, a norma de perícias e licença, ou seja, é uma norma penal em branco. Eu preciso de uma norma a qual ela violou. Qual que é a norma penal em branco que foi violada aqui? A resolução 4035, 2010. Essa é a norma em branco, né? Fala norma em branco que precisa você fazer referência a outra norma, né, que ela violou. Qual foi a norma que foi violada? A 4035, 2010. Essa é a norma em branco que a doutrina fala, né? Está falando aqui, violar a norma de manuseio e arma de armamento. Mas qual que é essa norma? 45, que é a norma em branco. Beleza, senhor?